Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer mais top 10 das franquias que acabaram fracassando. Mais ou menos isso. Vou trazer uma crítica, uma análise bem elaborada. Alguns filmes dentro dessas franquias acabaram se dando bem, mas no decorrer, até chegar ao final, acabaram ali tropeçando e não trazendo grandes obras. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, antes de começar, galera, a regra aqui é bem simples. Não são totalmente todos os filmes que se deram mal, mas alguns ali dentro da franquia que acabaram dando algo bem baixo, dando uma caída, trazendo o fim da franquia morna, fria, gelada, que não acabou arrancando grandes holofotes. Então, dentro dessa franquia pode haver de 5, 3, 2, 10 filmes, depende. Mas no decorrer do final acabou ali não trazendo grandes obras, deixando ali muito a desejar. Começando pelo número 1, A Múmia, filme de 1999. Houve depois mais uma, trazendo o retorno da múmia. Depois A Tumba do Imperador, que acabou deixando a franquia lá embaixo, acabaram engavetando. Se tinha mais alguma chance, oportunidade de lançar mais filmes, acabou ali sendo estacionada. Sendo porque os dois primeiros filmes são bons, traz uma conexão bem elaborada. Mas no terceiro filme muita coisa muda, alguns personagens têm atores diferentes interpretando, o que a gente tinha visto lá nos dois primeiros. E não trouxe uma história muito sagaz. Que é exatamente o terceiro filme dessa franquia, É como eu disse, os dois primeiros estabeleceram boas conexões, boas aventuras, ótimos CGIs. Os personagens tinham um grande impacto, Trazendo uma ótima história de aventura, um certo horror, que era bem acoplado à história. Mas no terceiro muita coisa ficou desalinhada, não houve muita conexão, muitas coisas embaralhadas, novos personagens trazendo vários mistérios que ficaram ali ao esticar da história, sem trazer muito sentido. Um vilão que nem múmia era, então muita coisa ali não foi criativa e original, levando esse terceiro filme, a franquia, ao abismo. Transformers. Bom, a gente sabe que há vários filmes nessa franquia, iniciou-se lá em 2007. O primeiro é bom, o segundo é melhor ainda, sempre trazendo ótimas histórias, aventuras, muita ação, muitos CGIs, os personagens ali permanecendo, trazendo ótimas conexões. A partir do terceiro algumas mudanças foram trazidas, trazendo algumas diferenças, mas mesmo assim a franquia continua ali bem estabelecida, sólida. Mas a partir do outro filme que acabou se lançando, Transformers, a extinção, temos Bumblebee, e aí as coisas começaram a sair fora de controle, Os CGIs, aquelas cenas de destruição continuaram ali acontecendo, mas o elemento principal, que é a narrativa, começou a ficar distorcida, desfocada, alguns personagens foram excluídos, trazendo outros, e aí o poder dessa franquia começou a cair, e hoje praticamente nem se pensa mais em esticar. Há rumores que saia mais filmes, mas é difícil, sendo porque a origem, a essência foi ali permanecida, mas alguns personagens que tinham grandes destaques acabaram saindo e acabou perdendo ali aquela emoção de toda a franquia, de toda a história de Transformers. MIB, Homens de Preto. A franquia iniciou o primeiro filme lá em 1997, trazendo mais 3, no total 4. Os 3 primeiros temos ali Will Smith, Tommy Lee Jones, que se dão muito bem, dão a estrutura, não só no filme, mas na história. Alguns momentos bem cômicos. Apesar do segundo e o terceiro não foi ali tão fantástico, o humor começou já a ficar meio nefasto, dando aquela caída. Os 3 primeiros foi bem estabelecidos ali, segurando toda essa franquia. Mas não estava bom. Resolveram lançar um quarto filme, que foi esse ano, MIB, Homens de Preto Internacional. Apesar da mudança de atores e personagens,
foi estabelecida uma linha do tempo. Alguns personagens coadjuvantes, que são poucos, permaneceram, trazendo algo bem relativo aos 3 primeiros. Então houve uma conexão muito pouca, mas acabou matando a franquia de vez, né? Não teve uma história genial, CGIs bem cafajestes, alguns atores até tentaram salvar o filme, outros não tiveram grandes destaques, vilões mequetrefes. Então o quarto também acabou matando essa franquia, que já não era muito boa, e acabou afundando mais ainda. O Halloween, filme iniciou em 1978, trazendo vários dentro dessa franquia. Exatamente, vários. São muitos filmes. Temos um recentemente, que saiu ano passado, trazendo novamente personagens que eram lá do primeiro, dando uma conexão apenas com o primeiro de 78. É uma franquia que apenas o primeiro filme é bom, é sagaz, é um terror onde traz um serial killer, que é o Michael Myers, ele mata ali. Apesar de trazer uma origem bem confusa, foi estabelecido um horror ali bem tenso. Que, aliás, eu já fiz até uma crítica jogando Halloween 1978 como um dos melhores filmes de terror, apenas esse. Depois disso, houve uma bagunça geral, personagens saindo, alguns outros entrando não dando muito sentido. O Michael Myers começou a ficar desfocado, algumas mortes ficaram repetitivas e a narrativa continuou ali ficando na base do primeiro, né? Aí ele mata e tá tudo certo, não sabe porquê. Então trouxeram uma franquia com uma narrativa muito apagada, muito desfocada. Algumas cenas são ótimas, são boas, mas não conseguiu elevar, não conseguiu dar estrutura a grandes filmes de terror dentro dessa franquia. E claro, somente o primeiro fica aí, o resto foi tudo para encher linguiça. O Exterminador do Futuro. Temos uma franquia aí com vários filmes, né? Total de 5. Existe o primeiro de 1984, ele é excepcional dentro, né, daquela época. Depois veio o Julgamento Final, que é o melhor de dentro dessa franquia. E depois outros que não vieram trazendo nem histórias boas, nem personagens bons. Mesmo o Arnold Schwarzenegger estando ali, interpretando aquele ciborgue, né? Ora matando, ora ajudando. A franquia deu uma caída e cada filme que se saía, os holofotes caíam junto também. Bom, vai sair recentemente um sexto. E eu não vou dizer muito sobre ele, vamos esperar sair. Vamos contar do 1 até o 5. E o 5 é o pior, né? É de matar, dói na alma. Tanto o terceiro como o 4 trouxeram coisas muito ruins, que não foram muito bem desenvolvidas. Alguns personagens não tiveram grandes destaques. E o 5 foi a tampa do caixão, né? Onde acabou matando a franquia. É um personagem, o Exterminador, que praticamente estou tirando já da minha vida, não preciso dele. Mesmo esperando esse que vai sair, não salva a franquia, que nos 3 últimos filmes trouxe filmes desastrosos. Piratas do Caribe. Bom, galera, vocês vão falar, pô, mas Piratas do Caribe é bom. Sim, iniciou em 2003, trazendo 5 filmes até hoje. Os 3 primeiros são excepcionais, onde traz uma conexão, muitas aventuras, CGIs bem criativos e originais. Temos o Jack Sparrow, é o cara que sustenta não só os 3 filmes, que dá aquela coisa a mais na história. E o terceiro, pra mim, é onde tinha que acabar, que foi fantástico. Mas nunca tá bom, mexeram no que tava quieto. Tinham que mexer, né? Acabaram mexendo na franquia que estava lá quietinha, com 3 filmes, trazendo Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. Alguns personagens foram excluídos, outros foram introduzidos, que não conseguiram chegar a um patamar bom. Mesmo com Jack Sparrow ali salvando o filme, não conseguiu chegar à altura dos 3 primeiros. E aí, para finalizar de vez, para acabar logo com a franquia, lançaram A Vingança de Salazar, que, desculpe, é o pior de todos. E ali foi um tiro no pé. A franquia praticamente se desmoronou, não trouxe conexão nenhuma. E eu acho que nem tem mais que tentar fazer. Resident Evil é uma franquia que tem 6 filmes. O primeiro se iniciou
lá em 2002 com Resident Evil, Hóspede Maldito, depois vieram outros que trouxeram altos e baixos, e o sexto, que era para finalizar tudo, acabou sendo o mais desastroso. Poucos CGIs criativos, pouca conexão, vilões que não já eram repetitivos, mas não trouxeram muitas coisas. Fizeram um filme apenas para tampar a história e tá tudo certo. Resumindo, nessa franquia do Resident Evil, apenas o que se salva é o primeiro. É onde traz uma coisa bem extraída lá dos jogos. Algumas adaptações acabaram dando certo, a trilha sonora, o horror, a história, a narrativa, tudo. Depois disso, uma decadência total, aonde eles acabaram extraindo muito dos zumbis, aquela coisa do vírus. Aí traz a Alice, que é a salvadora de tudo. E aí o sexto acabou ali sendo uma coisa... para terminar, para se encerrar de vez. Não traz nada absolutamente, mata a franquia e agora estão pensando em trazer uma outra história, né? Um outro tipo de franquia de Resident Evil. E claro, aqui passou e não deve mais se mexer. X-Men. Bom, temos 7 filmes nessa franquia. Era a Fox que administrava essa franquia, hoje é a Marvel que vai tomar conta. Porém, teve muitos altos e baixos. Tivemos o primeiro lá de 2000, sensacional, né? Depois tivemos o segundo, trazendo boas conexões, boas histórias. O terceiro, o confronto final, já foi desastroso, né? Aliás, nem devia ser o confronto final, devia ser o desastre final. Depois de um tempo, estabeleceram mais 4 filmes. Que estabeleceu em X-Men Primeira Classe, que é muito bom. Dias de Futuro Esquecido, que é melhor ainda. E aí depois veio uma decadência total. Tivemos X-Men Apocalipse, que não trouxe coisas boas. Ficou uma coisa bem meio termo. E para acabar de vez com a franquia, tivemos Fênix Negra. O pior de toda essa franquia é a linha do tempo, né? Envolvendo os personagens, onde uns permanecem vivos, outros já morreram faz tempo, estão ali, não sei porquê. Então houve uma bagunça extrema e acabaram matando a franquia, que se iniciou até bem, né? Trouxe até alguns filmes bem altos, mas parece que, não sei, parece que eles acabaram ficando entediados com a história. Vamos fazer assim, que se dane a franquia. Toy Story. Bom, temos 4, né? Uma animação, né? O primeiro se iniciou lá em 1995. Os 3 primeiros são bons, né? Traz boas histórias, bons personagens, aquela coisa bem leve, são boas aventuras, é uma coisa bem ali infantil, porém não deixa de ser um anime bem desenvolvido. Aí de repente resolvem fazer o 4, que acabou lançando recentemente, e aí foi o desastre total, né? Foi um tombo, sendo porque muitos personagens começaram a ficar excluídos, né? Que eram bons durante os 3 primeiros, outros que foram interpretados não deram nada. A dublagem foi mudada, as histórias não foram tão sagazes assim, então houve muita caída, né? Alguns personagens não tiveram mais aquele poder de estruturar a história, dando um fim nessa franquia total. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Eu trouxe os 10, com certeza se a gente achar tem mais, mas esses foram os 10 que eu acabei escolhendo. Apesar de eu colocar uma ordem, né, de 1 a 10, de 10 a 1, não quer dizer que esses sejam os 10 que você possa preferir. São as franquias que começaram dando certo, depois acabaram ficando ali sem controle, dando uma caída. Outras já começaram ruim e terminaram ruim. E outras nem adianta a gente falar, né? Falta de organização total. E é isso. São franquias que devem ser esquecidas, não devem mais ser mexidas, nem sequer em remakes e reboots. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Fica aí mais um top 10. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.